Olá a todos, vamos iniciar as nossas aulas de eletromagnetismo, tentando aproveitar ao máximo esse nosso canal para que possamos dar prosseguimento à nossa matéria e as dúvidas, se existirem, a gente vai tentar retirar no WhatsApp ou outro qualquer canal que a gente possa estar criando, ok? Bem, começando a falarmos sobre cargas positivas e negativas. Bom, então podemos observar aqui que os elétrons na faixa exterior de um átomo são deslocados facilmente pela aplicação de alguma força externa. Os elétrons que são forçados para fora de suas órbitas podem resultar na falta de elétrons no átomo de onde saem e um excesso no átomo para onde vão. A falta de elétrons cria uma carga positiva, porque há mais prótons do que elétrons, e o excesso de elétrons cria uma carga negativa. Aqui a gente pode ver os exemplos de uma carga neutra. Aqui uma carga negativa e aqui uma carga positiva. Bom, vamos lá, vamos tentar entender aqui o que seria isso. Primeiro vamos falar de atração e repulsão. Bom, em eletricidade, existe um ditado, que não só em eletricidade, mas é um ditado que se coloca até em várias situações da vida, que os opostos se atraem, não é? Então, isso é verdadeiro. Todos os corpos carregados eletricamente, eles possuem um campo invisível ao seu redor. Quando dois corpos carregados com cargas iguais são colocados juntos, eles se repelem, né? Então, as cargas iguais, eles tendem a se repelir. E quando dois corpos são carregados com cargas diferentes, são aproximados, seus campos elétricos trabalham para atraí-lo. Então, o campo elétrico em torno de um corpo carregado, ele é representado por linhas invisíveis. Essas linhas representam o que chamamos de um campo elétrico invisível, que causa a tal atração e a repulsão. Tá? Podemos aqui novamente, nessa gravura bem expressiva, podemos observar aqui um campo magnético positivo e um campo magnético negativo, onde há a atração, né? E aqui, no exemplo ao lado, podemos observar uma situação inversa, né? Onde duas cargas positivas, elas se repelem, ou seja, elas não se atraem. Então, isso é uma lei da atração e repulsão. Entendido? Perfeito. Então, ciente dessa lei da atração e repulsão, a gente começa o nosso estudo do magnetismo. O que seria magnetismo, né? A gente ouve várias e várias vezes sobre magnetismo, né? As coisas que atraem, metais naturais que atraem outros metais. Então, temos aí um exemplo de magnetismo. Mas vamos lá. Nós denominamos de magnetismo as linhas invisíveis de força criada pelos ímãs naturais e pelos eletroímãs, não é? Os três tipos mais comuns de ímãs naturais que nós conhecemos, para como exemplo, agora aqui, a ferradura, né, a barra e a agulha de bússola. Os ímãs possuem duas características principais: atrai e se prende ao ferro, né, e se livres para se moverem como uma agulha da bússola apontando para os polos norte e sul. Então, o magnetismo está aí citado como exemplo aqui por ímãs naturais. Ímãs naturais são aqueles ímãs propriamente, digamos assim, fabricados pela própria natureza. Não tem nada incidente de eletricidade em cima deles para que eles exerçam a força do magnetismo. Então aqui
Vamos aqui ao exemplo. Nós temos aqui uma ferradura com o lado norte e com o lado sul. Aqui um metal com o lado sul, um lado norte. Se nós pudéssemos agora fazer uma experiência, pegar esse metal que está aqui no meio e juntar sul com sul, logicamente, nós não conseguiríamos fazer a união. Por quê? Porque ele iria repelir. Lembra lá do exemplo aqui acima? Os dois iguais, há uma repulsão. Mas se pegássemos aqui essa barra e pegar o polo sul e chegássemos aqui até o polo norte do eletroímã, viríamos logo que iria haver a tal atração citado aqui no primeiro exemplo. Interessante. Então, essa é a propriedade dos materiais magnéticos naturais. Bom, outra coisa importante, eu até coloco bem para os alunos, para a gente não cair no erro de colocar polo positivo e polo negativo. Isso é um equívoco, tá? Em magnetismo, em ímãs naturais, não existe positivo nem negativo. Existe polos. Vamos enfatizar bem isso. Polo norte, polo sul. Ok? Então vamos lá. Novamente enfatizando que cada ímã possui dois polos, um polo norte e um polo sul. As linhas invisíveis do fluxo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Mesmo que as linhas do fluxo sejam invisíveis, os efeitos do campo magnético gerado pode se tornar visível se colocarmos uma folha de papel sobre um ímã natural, sobre um eletroímã, e despejarmos limalha de ferro sobre essa folha. Aí nós iríamos visualizar as limalhas de ferro se arranjar ao longo das linhas invisíveis do fluxo, como temos aqui nesse exemplo dessa figura. Essa figura aqui imaginária é como se você tivesse uma folha de papel branco por cima da barra e eu colocasse aqui umas limalhas de ferro sobre esse papel branco. Nós iríamos ver perfeitamente as limalhas tentando se arrumar, procurando a sua polaridade, seja ela norte ou sul. Extraindo as linhas, na maneira como as limalhas de ferro se arranjaram, naquele exemplo anterior, nós teremos a seguinte imagem. Observem aí. Nós temos as limalhas se deslocando de norte para sul. Não é? Agora a gente percebe bem a procura do campo magnético. As linhas tracejadas, elas indicam o trajeto das linhas do fluxo magnético. As linhas de campo existem dentro e fora do ímã e formam sempre laços fechados. As linhas magnéticas do fluxo saem do polo norte, sempre entrando no polo sul e retornando ao polo norte através do ímã. Olha que interessante. Então, essas limalhas, não é? Elas caminham no sentido norte para o sentido sul. Então, quando chega ao sentido sul, elas são magnetizadas aqui no sentido sul. Mas, magneticamente, internamente, nessa barra, existe uma atração interna, sempre de sul para o norte, formando esse fecho que nós vemos aqui. Atentem bem, não é que as limalhas transpassem a barra. Logicamente, fisicamente, isso é impossível. O que transpassa a barra é o efeito magnético
interno, tá? Dessa barra. Então, o efeito magnético, ela existe perfeitamente. Quando as limalhas são atraídas no polo sul, imediatamente aqui dentro existe uma atração de sul para norte, fazendo com que, novamente, as barras sejam direcionadas para sul. Isso dá para se observar bem claro na gravura. Então, essa é mais uma das propriedades do eletromagnetismo. Agora vamos falar da interação entre dois ímãs. Se nós juntarmos dois ímãs aproximados, o fluxo magnético... Opa, surgiu uma palavra aí que nós vamos usar bastante nas nossas aulas. Fluxo magnético. Fluxo magnético em torno destes irá causar uma interação entre os mesmos, se os ímãs forem aproximados com os polos contrários. Os mesmos irão se atrair e, se forem com os polos iguais, iriam se repelir. Bom, então vamos lá. Aqui temos nesse exemplo duas barras, né? Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Então, elas estão sendo aproximadas de forma contrária, ou seja, o polo sul aproximando-se do polo norte. E aqui, nesse intervalo, é que nós chamamos do fluxo magnético. O que seria esse fluxo magnético? Seria onde haveria aquela combinação ou não dos elétrons, da parte, digamos, interna das barras. Melhor, da forma com que está essa figura, vemos que há uma imediata atração. Por quê? Se nós seguirmos o exemplo anterior, vamos seguir o exemplo das limalhas, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho aqui acima. Vamos lá. Vamos olhar aqui e nós vemos que as limalhas atuam de norte para sul. De norte para sul. Então, há já uma atração, né? O norte aqui para sul, internamente, novamente, para norte. Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui. Então, nós já vemos que aqui nós temos uma atração já de norte para sul. De norte para sul. Mas aqui nós temos um sul aqui, proximamente do norte. Opa, então significa que há essa atração aqui, ó, de norte para sul. Conforme podemos ver aqui, essa pequena seta que nos indica um sentido, então nos indica que o norte aqui também irá, entre aspas, procurar o sul. Então o que acontece com essas barras aqui? Opa, a atração. Essas barras vão ficar unidas. Agora, observando o exemplo seguinte. Já vimos uma situação diferente do que vimos aqui no exemplo anterior. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos uma barra norte, sul, a outra barra sul, norte. Então, se, aplicando a mesma lei da gravura anterior, que observamos que as tais, entre aspas, limalhas imaginárias, não é? Elas aqui, nesse caso, elas saem sempre do norte procurando sul, sempre o norte procurando o sul. Nesse caso aqui, o norte procura o sul, né? Que está bem ao lado dele aqui. O norte aqui também procura o sul. O sul, de forma alguma, irá procurar o sul. Então, há uma força nesse ímã aqui na nossa direita, em que o norte procura o sul.
O norte procura o sul. E o sul internamente, né, imaginariamente, faz essa atração. Então ele fica nesse círculo fechado. Idêntico ao ímã ao lado também, que vai nesse círculo do norte para o sul, internamente norte, e ele vai ficar nesse círculo aqui. Então o que acontece? Você não consegue fazer com que essas duas partes se juntem. Então é o princípio da atração na parte superior e na repulsão na parte inferior aqui da figura. Então, os eletroímãs têm essa propriedade de atração e repulsão de acordo com o posicionamento dos seus polos. Eu acho que ficou bem enfatizado essa situação do ímã. Perfeito? Bom, então nós estamos falando de ímãs naturais. Naturais, voltando aos nossos exemplos anteriores, que nós demos aqui, isso nós chamamos de ímãs naturais. Perfeito? Muito bem. Vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Chegamos até a nossa parte 2, digamos assim. Seria eletroímã. Opa, já mudou o nome. Antes falamos de ímãs naturais. Agora falamos de eletroímã. Lógico, notório, evidente, que quando colocamos a palavra eletro, ela é oriunda da eletricidade. Não poderia ser de forma diferente. Vamos lá. Aqui diz que uma bobina de fio condutor percorrida por uma corrente elétrica age como um ímã. Os laços individuais da bobina agem como pequenos ímãs. Os campos individuais se somam, formando o campo principal. A força do campo pode ser aumentada adicionando mais voltas à bobina, ou ainda se aumentarmos a corrente que circula pela mesma. Olha só que interessante, né? Antes falamos de um eletroímã natural, uma coisa propriamente dita da natureza. Uma barra, você pode utilizar ela magneticamente já natural. Você pega uma barra, ela já tem um polo positivo, né? Um ímã, como um polo negativo. Mas nesse caso aqui, a gente está criando um ímã artificial, ou seja, um eletroímã. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma bobina com fio, certo? Então essa bobina fazendo voltas com essa bobina, criando uma dificuldade na passagem da corrente elétrica, eu crio um campo magnético. À medida que a corrente tem essa dificuldade de passagem no condutor espiralado, ela cria um campo magnético. E esse campo interno que nós vemos aqui também tem aquela setazinha, lembra lá no exemplo de cima do ímã natural? Perfeito. Essas setas, elas vão direcionar do norte para o sul. Sempre do norte para o sul. Agora, como é que nós chegamos a essa conclusão? Vamos lá. No sentido da corrente. Então, aqui nós temos uma pequena seta. Vocês podem observar na gravura, ou melhor, na figura, que a tensão elétrica, ou a corrente elétrica, como queira, ela entrou aqui, né? Passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e está saindo aqui. Então, nesse sentido
da entrada da corrente até a saída, o sentido da entrada, ela pega o lado sul, né? Onde ela está entrando com a corrente, até percorrer toda a parte espiralada do condutor, ela vai de sul para o norte. Então significa que a reação, nós não falamos, vamos voltar lá na nossa gravura anterior, na primeira da primeira. Aqui nós falamos que as limalhas, né, aquele exemplo das limalhas, agora lá na frente podemos até falar de limalhas virtuais, aquelas que a gente não pode ver. As limalhas percorrem sempre de norte para sul, tá? Externamente. Internamente, de sul para norte. Perfeito? Então vamos aqui novamente. Então, as tais limalhas, né, os tais campos magnéticos, elas vão percorrer sempre de norte para sul. Internamente, de sul para norte. Então, olha só o campo magnético que nós temos aqui, ó, dentro de uma bobina. Quer dizer, eu tenho aqui, ó, de norte para sul, de norte para sul. Pronto. Formamos aqui um eletroímã. Que interessante, não? Um eletroímã. Então, esse princípio que a gente colocou aqui é o princípio básico do eletromagnetismo aplicado em motores, em transformadores. Toda a parte funcional de um motor elétrico ou de um transformador elétrico vai depender sempre do eletromagnetismo. Por que eletromagnetismo? Porque para se tornar um ímã, eu preciso injetar uma tensão elétrica. Vamos aqui agora começar a falar, por exemplo, de um motor. O motor elétrico, a gente sabe que existe uma parte fixa, né, do motor e a outra parte girante. Então, vamos agora aproveitar essa figurinha que está aqui, bem básica, e tentar entendê-la como se fosse um motor. Então, essa parte aqui das bobinas seria uma parte fixa, lógico, né? Eu estou colocando uma tensão elétrica aqui. Vamos imaginar qualquer tensão de 127 volts, tensão de 24 volts. Essa tensão aplicada, ela cria o que chamamos de... Lembra daquela palavrinha que eu falei lá em cima, que nós vamos usar bastante? Campos elétricos, campos magnéticos. Então, aqui dentro cria um campo magnético. Então, se eu pegar um metal, e fizer uma inserção desse metal dentro dessa bobina, esse metal vai sofrer uma influência muito grande. Ele vai se sentir atraído por algumas partes que estão induzindo esse campo magnético. Então, se esse metal for fabricado por ímãs naturais, tá? Gente, isso aqui é uma coisa bem básica, só para a gente poder iniciar o nosso raciocínio. Se eu colocar um metal fabricado de várias partes com ímãs norte, com ímãs sul, arranjado simetricamente de acordo com o campo magnético do motor, esse metal ele vai sofrer uma atração. Concorda? Por quê? Porque aqui nós temos a passagem, né, do campo magnético, do campo norte, procurando o campo sul. E esse metal que colocarmos aqui dentro também vai permanecer nessa procura. Ele vai permanecer sempre do norte, procurando o sul. Ora, esse é o princípio elétrico do funcionamento de uma máquina. É assim que há o deslocamento interno da parte girante. Ela sempre procurando o sul, ela acaba girando internamente num fluxo determinado
variado pela intensidade da corrente que é injetada, digamos assim, nas bobinas ou nas espiras. Ok? Então, é uma coisa bem básica, lógico. Mais profundamente, nós vamos entender isso de uma forma mais técnica. Mas para início, né, do assunto, o eletromagnetismo se envolve nessa parte. Ok? Bem, agora vamos para que a gente possa assimilar. Vamos chegar a motores elétricos. Ora. Todo mundo já, pelo menos uma vez, observou um motor elétrico. Nós temos motores elétricos hoje em todos os segmentos de indústria, temos em comércio, temos na nossa residência. Os motores elétricos, eles são equipamentos, são máquinas que giram o mundo. Né? Toda máquina ela é motorizada. Ah, mas pode ter motor a diesel? Pode. Tem motor a gasolina? Também tem. Álcool. Só que você entra no automóvel, por exemplo, você tem lá. Você liga o seu motor, funciona a gasolina, funciona a álcool ou a gás. Ótimo, perfeito, excelente. Mas os equipamentos, para que o carro funcione perfeitamente, depende da motorização elétrica. Exemplo, você precisa de um limpador de para-brisa. O que aciona o limpador é um motor elétrico. Você precisa da bateria, né, para poder auxiliar a partida do arranque do motor. Só que essa bateria, com o tempo de trabalho, ela descarrega. E como essa bateria vai se, abre aspas, se recarregar? Aí você precisa de um motor elétrico. É um motor elétrico acoplado ao motor mecânico que gera uma tensão de recarga dessa bateria. Fora os outros dispositivos, um vidro elétrico, quando você aperta um botãozinho, o vidro da porta sobe. O outro botão, o vidro da porta desce. Eu posso aqui enumerar, né? Eu citei o exemplo do automóvel porque é um exemplo clássico, mas tudo, quase todo equipamento que nós utilizamos tem motor elétrico. Ok? Utilizando o princípio do eletromagnetismo. Aí teve um aluno uma vez que chegou para mim e falou assim: professor, peraí, mas um notebook, um computador não tem um motor elétrico. Aí eu falei para ele assim: olha, pode não ter um motor na proporção que você imagina, mas você não tem seu HD? Você já observou o funcionamento de um HD? Quando você retira um HD, liga. Ele gira a uma velocidade espantosa. Ali tem um disco. E ele gira usando o princípio do eletromagnetismo. Então, pessoal, vamos lá. Então, nós podemos dividir aqui nas duas correntes em que nós estudaremos, em que vocês vão estudar, não só na nossa matéria aqui, mas em outra matéria, como eletricidade, né, instalações, mecânica de instalações, enfim, que é a corrente contínua e a corrente alternada. Só para a gente poder entrar nesse mérito de corrente contínua e alternada, a corrente contínua é essa corrente que podemos citar aqui pelo nosso conhecimento mais básico, seria aquela mais armazenada do que outra coisa. E onde encontra essa corrente contínua? Pilhas, baterias. Um dos seus aspectos é que a corrente contínua ela tem polaridade. Olha, cuidado para não confundir com polo norte e polo sul
do ímã, pelo amor de Deus. Quando eu falo de polo norte e polo sul, eu falo de ímãs e eletroímãs. Agora, quando eu falo de polaridade de tensão elétrica, eu falo positivo e negativo. Exemplo, vocês peguem uma pilha. Então, a pilha, você tem lá o símbolo mais e o símbolo menos em qualquer pilha ou qualquer bateria. Isso significa que ali eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Não é para falar de forma alguma polo norte e polo sul. Aí é uma outra coisa. Embora fazem parte do mesmo contexto, né, das grandezas da eletricidade, mas são coisas totalmente diversas. São coisas totalmente diferentes. Então, corrente contínua é aquela corrente que eu tenho positivo e negativo. Enquanto que a corrente alternada é essa que nós utilizamos nas nossas residências. É a mais utilizada. É uma corrente industrializada. Ela não tem positivo nem negativo. Tá? Ela só tem fase, neutro. Fase, neutro. Então existe aí um equívoco das pessoas que fazem instalações residenciais e dizem assim, olha, identifica para mim o positivo. Não, esse aqui é o negativo, que não dá choque. Gente, errado. Errado. Totalmente equívoco. Não existe positivo nem negativo em corrente alternada. A corrente alternada é essa que nós temos nas nossas tomadas residenciais. Na grande maioria das tomadas industriais, comerciais, qualquer tomada, onde a gente verifique lá 127 volts para corrente alternada, ok? Corrente contínua, bateria, pilhas, ou na parte industrial, nós temos aí equipamentos que criam, abre aspas, né, fecha aspas, criam corrente contínua utilizando alternado. Bom, isso aí lá na frente, não vamos agora complicar a coisa aqui. Então vamos começar a falar de motores de corrente contínua. Bom, os motores de corrente contínua, eu posso dizer a vocês que hoje está em desuso. O mercado, hoje em dia, não está absorvendo mais motores de corrente contínua. Por quê? Porque são motores de custo elevadíssimo, porque eles utilizam muito cobre, muitos fios de cobre, muito metal em cobre. E vocês sabem que o cobre é um metal caríssimo, né? Um metal que é atrelado ao dólar. Então acaba que o custo é muito elevado. E além disso, eles precisam de uma fonte de corrente contínua. Ou seja, um dispositivo, lembra, acabei de falar para vocês, que converta a corrente alternada comum em contínua, porque corrente alternada é igual a água. Em todo lugar você tem corrente alternada. Eu vou na sua casa, tem corrente alternada. Na indústria tem corrente alternada, mas corrente contínua, a não ser uma pilha e uma bateria. Mas a gente há de convir que uma pilha ou uma bateria não tem uma potência suficiente para poder fazer funcionar um motor elétrico, a não ser se um motorzinho de um carrinho de brinquedo, né? Ali também é um motor de corrente contínua, né? Os antigos carrinhos de brinquedo, que na realidade quase hoje não existem mais, né? Se utilizava a corrente contínua. E podem funcionar com velocidade ajustáveis, né? Essa é uma das antigas vantagens. Você pode, com controle, você pode variar a velocidade do motor, fazer com que ele trabalhe bem devagarzinho ou trabalhe com uma velocidade maior. Então, para determinado tipo de máquinas que exigem esse tipo de variação rígida de velocidade, às vezes essas exigências compensam o custo mais alto da instalação. Mas hoje já existem recursos
bem mais modernos, que se faz um motor de corrente alternada ter um controle de velocidade tão bom ou até melhor do que o motor de corrente contínua. Entendido? Bom, agora vamos aos motores de corrente alternada. Eles são os mais utilizados, porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Conforme eu falei aqui anteriormente, em todos os lugares nós temos a corrente alternada. Esses motores de corrente alternada, nós temos uma divisão, né, de ação, de funcionamento entre dois tipos. Nós temos o motor síncrono e temos o motor de indução. Então, nós vamos ver uma diferença do que seria o motor síncrono e motor de indução. Vamos lá. O motor síncrono funciona com velocidade fixa. Ou seja, ele é utilizado somente para grandes potências, devido a seu alto custo em tamanhos menores. Então, por exemplo, quando você necessita de velocidades invariáveis, ou seja, aquele motor que você vai colocar ele ali na velocidade X, tá? E ele não vai sair daquilo ali. Deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui uma turbina, né, um motor enorme de uma bomba d'água. Você tem aí uma adutora e você precisa bombear água para um bairro. Então essa bomba teria que ser numa potência enorme. E eu posso utilizar um motor síncrono. Vou lá, coloco o motor síncrono lá e ele vai trabalhar naquela velocidade fixa, naquela RPM, né? Revoluções por minuto, a velocidade X, e esse motor vai ficar lá quietinho, trabalhando sempre nessa velocidade. Eu quero diminuir um pouco essa velocidade desse motor, porque eu estou achando que está empurrando muito água. Não posso. A velocidade dele é fixa. Eu preciso aumentar a velocidade desse motor síncrono, porque eu estou precisando de mais água no setor tal. Dá para aumentar a velocidade? Não dá para aumentar. Ele é síncrono, ele é robotizado, ele trabalha dentro daquele limite, dentro daquele ajuste pré-estabelecido. Ok? Tá. Aí vamos ao motor de indução. Bom, ele funciona normalmente com velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas encontradas na prática. Atualmente é possível controlarmos a velocidade dos motores de indução com auxílio de inversores de frequência. Olha aí, inversores de frequência, um assunto um pouco mais além, mas hoje em dia se tornou uma febre de controle de motores. Bom, então qual é a diferença? Bom, o motor síncrono, gente, é aquele motor enorme, um motor gigante, um motor que tem uma força descomunal. É aquele motor que não perde velocidade quando você joga carga nele. É aquele motor que ele está lá programado para rodar a 1.600 rotações por minuto. E vai rodar sempre dentro daquilo ali. Você pode jogar carga nele. O exemplo que eu dei de uma adutora, você pode jogar mais água em cima dele e ali ele vai trabalhar dentro daquilo. O motor de indução já é um motor bem diferente. É aquele motorzinho que a gente diz que ele chora quando você joga uma carga nele. Ele varia. Por exemplo, você pega aí uma furadeira. Pega uma furadeira e você começa a furar. Aí você percebe que chega na metade da furação, quando começa a ficar mais pesado, você percebe que o motor começa a parar. Ele começa a reduzir a velocidade dele. Por quê? Porque ele não tem aquela força do motor síncrono. Ele é um motor de indução. Então acaba ele variando de acordo com a carga aplicada, com a carga mecânica aplicada ao eixo. Ele dá aquecimento, ele sofre. E quanto menor a potência do motor, acontece até de você parar ele durante a utilização.
pelo próprio fato dele não ter essa potência síncrona de funcionamento. Ok? Então vamos aqui abrir o nosso leque, que é um leque grande de motores. Então vamos aqui, vamos falar em motor CA. Olha, quando a gente fala em motor CA, falamos em motor de corrente alternada. Nós podemos ver em algumas literaturas motor AC, que aí já vem do inglês, do Alternative Current, mas motor CA é corrente alternada e motor AC também é corrente alternada, tá? AC nada a ver com antes de Cristo, hein, gente? Veja lá. AC, Alternate Current, vem do inglês. É só inverter as letrinhas. Da mesma forma que você tem o motor CC, que é um motor de corrente contínua, tá? Opa, vamos ver aqui. Motor CC. Em algumas literaturas temos motor AC, tá? Então, ou melhor, desculpa, motor AC e motor DC. Isso em literaturas em inglês, tá? Motor de corrente alternada, vocês podem achar ele como AC, e motor de corrente contínua, vocês podem achar ele como DC. Novamente, não é depois de Cristo. É Direct Current. Tá? Então, você tem DC, AC, ou no português, CA e CC. Vamos estudar aqui no português, é lógico. Então, vamos começar pelo motor CA. Motor CA. Vamos dividir em 3 blocos. Tem o motor monofásico. Monofásico. Quando se fala em mono, vem na nossa cabeça logo um, né? Mono é um. Mas. Estudando aqui o nosso assunto de motores, monofásico, ele pode ter 1 ou 2 condutores de alimentação. Só que a gente não chama motor de bifásico, conforme a gente costuma falar de uma linha bifásica. O motor monofásico, ele pode trabalhar muitas vezes em 127 volts ou em 220 volts. Não é? Então, quando ele trabalha em 220 volts, ele, abre aspas aí, trabalha num circuito bifásico, mas é um motor monofásico. Okay? Então a gente vai tratar esse motor monofásico como um motor que trabalha sempre com 2 condutores. E o motor linear? Motor linear são motores de ímãs permanentes. Né? São motores de algumas furadeiras, são motores de a grande maioria dos eletrodomésticos que trabalham com ímã permanente, aqueles que têm aquela escovinha, né? Aqueles motores que ele tem aquele rotor, aquela parte metálica em cobre, bem brilhante. Se alguém já teve curiosidade de abrir um motor desse, a gente vai observar que eles têm as escovas. Então nós chamamos de motores lineares. E nós temos os motores trifásicos, que são os motores mais utilizados na indústria. São motores extremamente versáteis, que podem ser desde motores pequenos até motores de potências absurdas. 1.000 cavalos, 2.000 cavalos, potências enormes. Então, motores de corrente CA, vamos dividir aqui em 3 grupos. Monofásico, linear e trifásico. Ok? Muito bem. Vamos aqui agora começar pelo monofásico. Aí o monofásico também vai para aquela subderivação de assíncrono ou síncrono. Lembra do assíncrono ou síncrono? Tá, então aqui a gente já sabe alguma coisa que nós estudamos como síncrono. Síncrono é aquele cara, né, que tem a velocidade x.
que ele trabalha com ímã permanente e trabalha com relutância. Então, se ele trabalha com ímã permanente, ele não tem variação. Ele tem aquele campo e ele é um motor síncrono, que ele roda somente naquela velocidade pré-determinada. São motores que trabalham no sincronismo. E temos o motor assíncrono. São os motores mais utilizados no mercado. São os motores que são divididos aqui em gaiolas de esquilo, rotor bobinado e motor maciço. Esse rotor maciço está fora de uso. São motor que trabalhava por esterese, com ferro, né? Motor que trabalhava com diferença magnética de ferro para ferro. Hoje em dia, nós não utilizamos porque as perdas desses motores eram coisas absurdas. Quando se fala palavras aqui, lógico que vocês não estudaram ainda, esterese, relutância, tá? Isso são coisas que a gente vai dar um pouquinho mais à frente, mas não se preocupem muito em ficar assimilando essas palavras. O que a gente tem que entender agora aqui são as divisões, o entendimento de cada tipo de motor, onde ele possa ser usado, onde ele possa ser aplicado, porque daqui para frente iremos esmiuçar bem essa parte de motores, o que é um motor assíncrono, o que é um motor síncrono. Aqui é mais uma subdivisão. Outra coisa importante é que eu vou estar disponibilizando também essa apostila, que é uma apostila bem legal, é uma apostila para estudo, em que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Bom, então nós temos aqui os motores síncronos, que são os motores hoje em dia que dificilmente são utilizados, e os motores assíncronos, que são os motores que utilizamos em larga escala na área industrial e na área residencial também. Então temos aqui a gaiola de esquilo. A gaiola de esquilo são esses motores que a gente costuma ver de bombinha d'água, aqueles que têm capacitor de partida em cima, polos sombreados, capacitor de 2 valores. Então são os motores mais de linha comercial. Bomba d'água é o motor de gaiola de esquilo. Por que ele é gaiola de esquilo? Porque o rotor, a parte interna dele, é todo em ferro e é dividido, tem umas ranhuras que parecem uma gaiola de esquilo. Então, deu-se o apelido de gaiola de esquilo. O rotor bobinado é onde o rotor, nós vamos estudar agora aqui à frente, né? O que é um rotor? Ele leva bobina e trabalha com repulsão. Então, você tem como variar a velocidade desse motor utilizando a variação de tensão, de resistência no seu rotor. Calma. Palavras que vocês não ouviram ainda? Vamos por parte. Tem muita coisa pela frente. Vamos tentar focar aqui nessas subdivisões. Então, o motor CA, vamos estudar por hoje só motor CA. Nós temos motores monofásicos, temos motores lineares e temos motor trifásicos. Ok? Então vamos lá. E o motor trifásico, ele pode ser assíncrono, igual o motor monofásico, né? Gaiola de esquilo ou de rotor bobinado. E o motor síncrono, de ímã permanente, de relutância, polo liso, polo saliente. Trabalhando com ferro, trabalhando só com ímã. Não tem bobina, só utilizando eletromagnetismo. Polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Então são motores extremamente pesados, extremamente caros, que se utiliza muito encadeamento de fio de cobre. Então, hoje em dia, se torna uma coisa até obsoleta. Então, hoje utilizamos muito motores assíncrono. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha no motor elétrico de corrente alternada, motor assíncrono. Vamos lá. Essa figura aqui chamamos de uma figura explodida, né? Como se nós explodíssemos um motor elétrico. A importância dessa figura é justamente colocar, digamos assim, as peças
no seu conteúdo total. Podemos ver aqui o que é o rotor. Lembra que eu falei que o rotor é sempre a parte girante. Girante. O rotor. Esse é um rotor de gaiola de esquilo. Sabe por que é a gaiola de esquilo? Porque tem essas ranhuras aqui, ó, que na realidade o intuito é balancear, né? Fazer o balanceamento desse rotor. Então ele é chamado de gaiola de esquilo. E aqui, isso aqui, gente, é puro ferro magnético. Então aqui você tem uma mistura de polos positivos, polo negativo, polo positivo, polo negativo, todos eles entranhados de forma homogênea dentro desse rotor, de forma a ficar separadinho, positivo, ou melhor, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, formando aqui um ímã natural, ok? Então, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Aqui tem a parte que chamamos de estator. Estator é a parte fixa. E essa parte do estator, nós temos aqui o grupo que nós chamamos de bobina. São fios de cobre enrolados de acordo com as características do motor, recebendo uma tensão elétrica através da caixa de ligação, e aqui se torna um eletroímã. Lembra do início da aula? Eletroímã. Por que eletroímã? Porque eu estou utilizando eletricidade para criar um campo magnético. Então, olha só o princípio do eletromagnetismo que a gente estudou lá no início e agora a gente começa a observar a sua aplicação. Então, significa que quando eu energizo esse motor, quando eu aplico uma tensão elétrica nessa bobina, ela cria aqui dentro um campo magnético. Aqui dentro existe polo norte, aqui dentro existe polo sul, polo norte, polo sul, por aí vai. Então, essas ranhuras que observamos aqui dentro, elas são polarizadas artificialmente pela tensão aplicada aqui. Ora, se eu apliquei uma tensão aqui e criei um campo magnético, então aqui dentro existe, lembra? Como se aquelas limalhas virtuais, elas estão girando aqui. Elas estão fazendo a procura, né, do norte para o sul. Estão lembrados? Ou não? Vamos dar uma voltinha lá em cima? Vamos lá, sempre interessante. Opa, olha aqui. Aquilo que a gente viu lá está acontecendo dessa forma aqui. Então, o norte está procurando o sul. O norte está procurando o sul. Então, aquele miolo que nós vimos lá do motor seria essa parte aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos chegar lá na frente. Rapidinho. Vamos chegar lá. Aqui, ok. Então, aqui está acontecendo aquilo lá daquela gravura. Aqui dentro, ó. O norte está procurando o sul, né? Só que nesse sentido aqui, onde foi feita a colocação do ímã. Não está assim ao comprido, tá? Está nessa forma que está aqui. Ele está o norte procurando o sul. Aí eu pego esse rotor aqui, né, que também tem aqui os ferros norte, ferro sul, e a gente vai fazer a inserção desse rotor aqui dentro. Tampou, né, com as tampas direitinho, pá, fechou, energizou. O que vai acontecer? Vai começar o polo norte querer procurar o sul, que está aqui embaixo. Tá? O sul voltando para o norte, norte para o sul para o norte para o sul, e aí começa o fenômeno do giro do motor. Esse é o princípio básico do eletromagnetismo. Perfeito? Aqui nós temos as partes dos motores, em que nós iremos estudar mais profundamente, mas na aula de hoje eu gostaria de deixar enfatizado o princípio do magnetismo
eletromagnetismo e como nós iremos aplicar isso em máquinas elétricas, né, em motores, transformadores, toda essa parte super interessante, que é a parte motriz, uma parte bem longa, uma parte que existe um grande campo de estudo, mas é uma parte, assim, eu digo, assim, é gostosa de aprender, porque é coisa que a gente lida não só na nossa parte profissional, mas até na nossa parte residencial. Os campos magnéticos estão presentes em grandes partes da nossa vida. Ok? Então, até a próxima. Fica aqui hoje o nosso assunto abordado. Qualquer dúvida, temos aí um canal do WhatsApp, temos aí o meu e-mail e um canal que deve ser disponibilizado para vocês. Ok? Grande abraço.